Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E o ponto de hoje, aliás, os pontos de hoje são os pontos 203 e 204, onde o tema fundamental, o tema central, isso é muito importante para nós catequistas, é que Deus não é uma abstração filosófica, é uma revelação existencial e racional. Então, este é o tema que vai permear esse nosso estudo do ponto do catecismo de hoje. Bom, gente boa, o tema dessa nossa primeira parte está dentro da profissão de fé, na segunda sessão, na profissão de fé cristã, no artigo Eu Creio em Deus. E nós vamos trabalhar este tema em cima destes dois pontos, 203 e 204. O ponto 203 nos diz o seguinte: Deus revelou-se ao seu povo Israel, dando-lhe conhecer o seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa, o sentido da sua vida. Deus tem um nome. Não é uma força anônima. Dizer o seu nome é dar-se a conhecer aos outros. É, de certo modo, entregar-se a si próprio, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido, mas intimamente e de ser invocado pessoalmente. Deus revelou-se progressivamente sob diversos nomes ao seu povo, mas foi a revelação do nome divino feita a Moisés na teofania da sarça ardente, no limiar do Êxodo e da Aliança do Sinai, que se impôs como sendo revelação fundamental, tanto para a antiga como para a nova aliança. Bom, estes são os dois pontos que nós vamos trabalhar hoje. Já no parágrafo 203, é destacado que o nome de Deus não é uma abstração filosófica ou uma ideia impessoal, mas é uma revelação existencial e relacional. Na tradição bíblica, isso é muito importante, especialmente no Antigo Testamento, o nome ele possui um caráter, como poderia dizer, ontológico e teológico. Conhecer o nome de alguém é mergulhar, é penetrar no mistério da própria pessoa, é reconhecer sua identidade, no caso de Deus, entrar em aliança com Ele. Isso é tão marcante que o nome de Deus, ele não é assim dito pelos hebreus a qualquer momento, né? A antiga aliança é muito cioso com este nome. Também os nomes que são dados por Deus, eles trazem dentro de si toda uma dinâmica de revelação, de projeto de vida, de propósito. Desde Adão, passando por Eva, por todos, Abraão, Isaac, todos eles têm o seu nome quase que indicado por Deus. Uma revelação muito interessante disso é que no encontro do último profeta do Antigo Testamento e do Messias, o nome é algo que muda. Será chamado Emanuel. Seu nome será João. Então, João, Deus brilha, né? Emanuel, o Deus conosco. Então, essa revelação progressiva de Deus, ela vai passando por vários momentos. Ela culmina em Êxodo 3,14, quando ele se apresenta a Moisés e diz: Eu sou aquele que sou. Essa revelação do nome Yahvé, o tetragrama sagrado para a antiga aliança, mostra a imutabilidade divina, né? São Tomás tem um tema muito específico da Suma Teológica que vai falar: Deus é aquele cuja existência é existir. Então, a essência de Deus é existir. Presença viva, como o Papa Bento nos recordava na homilia, numa das suas homilias, se não me engano, por volta do ano 2006, ele fez uma homilia sobre uma homilia de Páscoa, se não me engano. O nome de Deus expressa que Ele está conosco, caminha conosco. É o Deus de relação.
Essa acessibilidade pessoal que nós notamos nessa temática do ponto 203 e 204 é importante, pois que se refere como Deus, né? Ele se revela para ser invocado, para ser adorado e para ser amado. Então, passa por aquele caminho que eu já disse tantas vezes. Muitas vezes nós escutamos nesse indiferentismo religioso que se instaura em muitos ambientes. Deus é tudo a mesma coisa, a religião é tudo a mesma coisa. E eu sempre digo, quem diz que o nosso Pai Eterno, o nosso Salvador, o nosso Espírito Consolador, esse Deus uno e trino, é a mesma coisa que uma estátua de pedra, que um punhado de palha? Tem alguma coisa de errado na compreensão dessa relação. Essa acessibilidade pessoal que Deus nos dá, ao ponto de querer ser um conosco na Eucaristia, nos sacramentos, estar mergulhado em nós e nós mergulhados nele, como é o projeto, né? Então, Deus oferece-se a cada um de nós como alguém que tem nome, que quer ser amado. O parágrafo 204, ele vai enfatizar algo muito importante, que esta revelação, ela atinge o ápice em Moisés, mas ele prepara a plenitude da revelação de Jesus Cristo. Nome acima de todo nome, como nos diz o autor da carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9. São Paulo, ele lembra muito profundamente isso. O nome que está acima de todo nome. Estamos falando de Yahvé, estamos falando de Deus. E a fundamentação bíblica, ela digamos assim, ela sobeja, ela é abundante. A revelação do nome, eu sou aquele que sou, Êxodo 3, 13, 15. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, Isaías 42, 8. Jesus diz, manifestei o teu nome aos homens, João 17, 6. Filipenses 2, 9, 11. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, a revelação do nome, desde o Antigo Testamento e progressivamente chegando ao encontro da plenitude cristológica em Jesus Cristo, cuja a missão é revelar ao Pai. Eu e o Pai somos uns. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, esta caminhada, ela quer uma única coisa, essa revelação existencial, relacional. Santo Irineu de Leão, ninguém pode compreender Deus como Ele é, senão aquele a quem o próprio Deus se revelou. É um texto que ele escreve aos hereges. Santo Agostinho, outro que trabalha muito o tema da Trindade, e na obra De Trinitate, ele vai dizer, Deus é chamado por muitos nomes, não porque seja muitos, mas porque Ele é fonte de muitos bens. Elohim, El Shaddai, tem tantos nomes que são usados na Sagrada Escritura. Um Deus que se manifesta e que tem uma relação individuada, e comunitária. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, também vai apontar para isso. Entre todos os nomes atribuídos a Deus, aquele que expressa mais perfeitamente a essência é aquele que é. Aquele que é. A natureza a essência de Deus é ser. O Papa Bento XVI, enquanto teólogo, na sua introdução ao cristianismo de 1968, ele vai dizer o seguinte, o nome de Deus é um dom, é um chamado. Não é um enigma para decifrar, mas é uma relação para ser vivida. Isso eu digo que é muito importante para nós catequistas, incutirmos, ensinarmos, experienciarmos com os nossos catequizandos. Deus não é algo para ser decifrado, não é um enigma, mas é uma relação.
É uma relação que se constrói em cada encontro, em cada celebração, em cada oração, em cada partilha, em cada ato de caridade, em cada esforço moral para viver de acordo com a fé que se está conhecendo e abraçando. A fundamentação que o magistério nos apresenta dentro do catecismo, dentro da Dei Verbum, dentro de tantas palavras que a igreja nos dá, são muito importantes. Na Dei Verbum 14, em sua grande bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala com eles através de palavras humanas. No ponto 206, que vamos ver ainda mais profundamente, mais um pouco para frente, mas nós vamos retomar que, revelando o seu nome, Deus revela, ao mesmo tempo, a sua fidelidade, que se estende de eternidade em eternidade. O Papa Francisco, ele, na audiência geral, em 2023, ele usa uma expressão muito bonita. Conhecer o nome de Deus significa ter acesso à intimidade, reconhecer que Ele quer ser próximo e que se deixa encontrar. Olha que coisa bonita. Conhecer o nome de Deus. Pai nosso, meu Senhor, meu Salvador, meu íntimo. Essa intimidade, reconhecer que Ele quer ser próximo de mim. Tu estás comigo no mais íntimo de mim. Como diz Santo Agostinho, tu me conhecias mais profundamente do que eu mesmo. E isso é importante porque saber disso não é tão importante, mas experimentar isso é extremamente essencial. Porque isso vai ter muitas implicações na nossa vida. Tanto na nossa vida de oração, na nossa vida litúrgica, como nas nossas atitudes morais cotidianas. Isso para todo, do Papa ao neófito. Entender que Deus é alguém que quer estar junto comigo, que se revela a mim e que quer manter uma comunicação íntima comigo, é muito importante. Toda a liturgia, quando eu vou à missa, eu quero me encontrar com Deus. É o dia do Senhor, eu vou à sua casa. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. O invitatório, o salmo invitatório, ele é extremamente profundo porque ele nos chama a se encontrar com Deus. Então, na liturgia, o nome de Deus é invocado em todas as nossas orações litúrgicas. Com reverência, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Essa reverência ao nome de Deus é um mandamento moral. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Êxodo 20, versículo 7. E isso é importante. E não tomar em vão o nome de Deus é não macular o seu nome enquanto filho por minhas expressões. E aí nós vamos para as implicações morais disso. Reconhecer e invocar o nome de Deus exige uma vida coerente com essa aliança. Eu sou filho de Deus. Eu me reconheço como filho de Deus e reconheço Ele como meu Pai. O batismo nos torna herdeiros, nos torna filhos, nos torna templos de Deus. Quando somos batizados, somos mergulhados na água, somos tocados e somos lavados no corpo, no mistério da salvação e da redenção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso nos configura cristãos e nos dá a identidade de filhos de Deus. Eu creio em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu amo a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu espero em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, Filho e Espírito Santo habitam em mim. Habitam em mim. Me salvam, me regeneram, me fortalecem. Essa é a dinâmica do que
está por detrás dessas expressões que estão no ponto 203 e 204? Na nossa vida catequética, na nossa vida pastoral, quais são as implicações disso? Por isso que eu digo que é muito importante mergulhar um pouquinho nesses dois pontos do catecismo. Os catequistas devem ensinar o nome de Deus como revelação de amor, de um amor pessoal, não como um conceito abstrato. Não, o esforço que Santo Tomás de Aquino e que tantos teólogos da igreja fazem para apresentar, e a gente já trabalhou isso lá atrás, a Trindade como plausível, a existência de Deus como plausível, não está mais aqui. Esse é o campo de quem já passou por isso. Deus existe. Agora, eu quero manter intimidade com Ele. Não é um conceito abstrato. Deus é meu Pai, eu sei o que é um pai. E se não sei, é nele que eu devo buscar o espelho para conhecer o verdadeiro sentido da paternidade. Eu sou filho de Deus. E é em Cristo que eu encontro esse espelho onde como ser filho de Deus. Deus é Espírito Santo. Então, como eu me deixo conduzir por essa força que permeia todas as coisas e não se confunde com elas, vivifica todas as coisas e não se confunde com elas, está em tudo, preenche tudo, vivifica tudo, mas é diferente de tudo. Por quê? Nele somos, nos movemos, crescemos, mas para que haja esse encontro, a necessidade de que respeitemos o nosso caminho, reconhecê-lo, amá-lo, adorá-lo. É preciso, portanto, catequistas, resgatar o sentido sagrado do dom de Deus em uma cultura que banaliza o sagrado, né? Tantas coisas são ditas sagradas, tantas coisas são tidas como sagradas, mas se esquecem do ponto focal. Se Deus nos ama, nós somos o objeto do amor de Deus. Outro ponto muito importante, e aí finalizo o tema de hoje. Devemos formar consciências reverentes e orantes que reconhecem Deus como Pai e Senhor da história. Muitas pessoas vivem um ateísmo prático. Conhecem, sabem, entendem, escrevem livros, dão palestras, mas não se deixam tocar. Não têm as suas consciências reverentes e orantes. Saber que Deus existe, saber defini-lo, não quer dizer que crê e o ama. Por isso, o esforço do catequista é tocar nesse ponto, é levar a este ponto. Então, que nós possamos trabalhar isso. Bom, gente boa, este foi a síntese dos pontos 203 e 204 do Catecismo da Igreja Católica. Este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.